Começar falando um pouco dos benefícios do uso adequado do calcário. E o principal benefício do uso do calcário é a correção da acidez do solo. Então, o solo nem sempre ele vai estar no pH ideal para o bom desenvolvimento das culturas. Então, ele precisa ser corrigido para que seja equilibrado ali o pH e esse pH se encontra ali na escala ideal para cada uma das culturas que eu resolver implantar ali naquele determinado solo. Então, um outro benefício é o estímulo à atividade microbiana. Às vezes, alguns micro-organismos não são efetivos ali naquele solo devido a um pH alto demais ou baixo demais que inviabiliza ali a sua plena atividade, por exemplo, na decomposição de matéria orgânica. Um outro benefício é a melhoria da fixação simbiótica de N, de nitrogênio pelas leguminosas, pelo mesmo princípio aí de estímulo à atividade microbiana. Um outro benefício é o aumento da disponibilidade de nutrientes. Muitos dos nutrientes do solo eles estão ali indisponíveis porque estão fixados, estão presos ali naquele solo devido ao pH inadequado, devido a um pH que impossibilite que eles estejam ali disponíveis para as culturas. Para a determinação da necessidade de calagem, são utilizados 2 métodos aqui no estado de Minas Gerais, aí pelos principais especialistas da área de fertilidade de solos. Então, um método é o método da neutralização da acidez trocável e da elevação dos percentuais dos teores de cálcio e de magnésio, e o outro método é o método da saturação por base. E é esse método de saturação por base que nós vamos enfocar aqui na nossa discussão. O método de saturação por base leva em conta a relação existente entre o pH e a saturação por base, que é aquele V que a gente tem lá na análise de solo, É o percentual de base daquele solo, é o que caracteriza aquele solo como um solo fértil ou não, Um solo com baixo valor de V é um solo infértil, um solo pobre. Enquanto que um solo com alto valor de V, com alto valor de saturação por base, é um solo fértil, um solo rico, que a gente denomina de solo rico. Então, quando se usa a calagem para atingir determinado valor de V, determinado valor de saturação por base, pretende-se corrigir a acidez do solo até um definido pH, aquele pH que é adequado para a cultura. No método de saturação por base, nós vamos precisar de observar os teores de cálcio, magnésio, potássio e sódio, porque esses percentuais, esses teores desses nutrientes, a soma desses teores vai me dar a soma de base, que é o que eu preciso, uma variável que eu preciso do valor dela para colocar lá na minha fórmula. A acidez potencial também é necessária, eu tenho que calcular lá a soma do teor de H+, e de alumínio 3+. A CTC, a pH 7, que é aquele T maiúsculo, eu preciso desse valor da CTC a pH 7, que nada mais é que a soma de base, a soma de cálcio, magnésio, potássio e sódio, mais teor de alumínio, mais teor de hidrogênio. A soma desses teores aí, dessa soma de base dos teores de hidrogênio e de alumínio vai me dar a CTC a pH 7. Todos esses valores aí que eu utilizar tem que estar em sétimo C por decímetro cúbico, para que eu tenha no resultado lá da necessidade de calagem a quantidade de calcário em toneladas por hectare. A das fórmulas utilizadas para determinar a necessidade de calcário, necessidade de calagem, nós temos 2, que é a CTC potencial, a CTC a pH 7,
vezes o valor da saturação por base esperada, que é um valor de saturação por base que já existe determinado na literatura. Nesse livro, Quinta Aproximação, está na página 48 à página 50, tem várias culturas e já tem determinado para cada uma delas o valor de E. Então, esse valor de VE, melhor dizendo, o valor de VE, que é o valor da saturação por base esperada, desejada, menos o valor da saturação por base atual, aquela que o solo tem naquele momento lá da análise de solo. Isso tudo dividido por 100. Para obter o valor de VA, é só multiplicar 100 vezes a soma de base dividido pela CTCA-pH7. Aí eu vou ter um resultado em percentagem. Outra fórmula, que é a fórmula mais simples, é valor da saturação por base esperada dividido por 100 vezes a CTCA-pH7 menos a soma de base. Essa é uma forma mais simplificada para eu chegar nesse valor de necessidade de calagem. Nós vamos pegar aqui um exemplo, que é uma tabela que tem os dados consolidados de uma análise de solo e que me traz aí o teor de argila do solo, o fósforo remanescente, o alumínio 3+, o cálcio, o magnésio, o alumínio, o hidrogênio, a soma de base, a CTC efetiva, que é o Tzinho, a CTCA-pH7, que é o T maiúsculo, e o V do solo, ou seja, a saturação por base do solo naquele momento lá da análise de solo, que é de 2,6. Então, efetuando os cálculos, seja pela fórmula mais complexa aqui, né? Essa primeira fórmula, seja pela fórmula mais simples, nós vamos chegar nos mesmos resultados. Então, nós vamos pegar o valor da CTCA-pH7, 8,01, vezes 60 menos 2,6 dividido por 100. Isso aí, efetuando essa operação, eu vou ter no final o resultado de 4,6 toneladas por hectare. Pela fórmula mais simples, nós vamos fazer CTCA-pH7, que é o T maiúsculo, 8,01, vezes o valor da saturação por base esperada, nós vamos trabalhando aí com o valor de 60, dividido por 100, menos a soma de base, eu vou chegar no mesmo resultado. Só que quando eu efetuo esse cálculo, eu acho uma dose de calcário teórica. Eu efetuei uns cálculos sem considerar algumas especificidades, algumas peculiaridades que eu vou ter ali no momento da execução dessa operação. Então, nós precisamos de calcular qual é a quantidade real de calcário que eu vou usar para esse meu contexto, para essa minha situação. Para isso, nós vamos efetuar um cálculo considerando qual é a superfície coberta que eu vou ter ali naquela operação. Eu vou estar cobrindo todo aquele solo, eu vou estar cobrindo só 80% daquele solo naquela minha operação de incorporação do calcário, de jogar aquele calcário no solo. A profundidade de incorporação, qual vai ser? Eu vou estar incorporando uma camada de 0 a 5, 0 a 10, de 20 a 30, de 20 a 40. O PRNT, que é o poder relativo de neutralização do calcário, qual é o percentual? É de 90%? É de 100%? Então, tudo isso eu tenho que considerar para eu achar o valor real da quantidade de calcário que eu vou jogar no meu solo. E nós precisamos daquele cálculo lá do NC para a gente jogar nessa fórmula aqui e efetuar o nosso cálculo. Então, nós vamos ter quantidade de calcário igual a NC, aquele valor que nós achamos lá atrás, que é 4,6, vezes a superfície coberta. Eu tenho que saber qual é o percentual de superfície coberta que eu vou atingir, né, com a incorporação do calcário. Qual vai ser a profundidade de incorporação desse calcário? Eu vou dividir por 20. A superfície coberta eu vou dividir por 100. E vezes, né, isso tudo, vezes 100 dividido pelo PRNT do calcário, que seja lá 80%, 90%, isso aí é o fabricante que vai me informar. Quando eu comprar o calcário, eu vou ter essa informação. Então, vamos resolver um exemplo aqui, aplicando essa fórmula para a condição em que eu tenho um calcário com PRNT de 90%, um café com uma idade de 5 anos, né? A cultura do café com uma idade de 5 anos, a necessidade de calagem para esse solo em que está essa cultura é de 6 toneladas por hectare,
A área, né, em que vai ser incorporado esse calcário, a superfície a ser coberta vai ser de 75% e a profundidade de incorporação vai ser de 5 centímetros. Então, efetuando o cálculo, nós temos a quantidade de calcário é igual à necessidade de calagem, que é de 6 toneladas por hectare, a superfície coberta, que o exemplo aqui está me dando que é de 75, então é 75 dividido por 100, vezes a profundidade de incorporação, que aqui no exemplo são 5 centímetros, vezes 100 dividido por PRNT, que é 90. Então, isso tudo vai me dar aí, no final, é 1,25 toneladas por hectare, porque efetuando o cálculo aí, necessidade de calcário 6 toneladas, vezes superfície coberta de 75 dividido por 100 vai dar 0,75, profundidade de incorporação de 5 centímetros dividido por 20 vai dar 0,25 e 100 dividido por 90 vai dar 1,11. Então, a quantidade de calcário que eu preciso utilizar nessa área é de 1,25 toneladas por hectare. Se nós pegarmos aquele exemplo lá da necessidade de calagem anterior que nós calculamos que é de 4,6, olha o que é que nós vamos ter. A ANC aqui, que nós calculamos, é 4,6. A superfície coberta, nós vamos considerar a mesma desse exemplo aqui, 75. 75 dividido por 100 vai dar 0,75. Profundidade de incorporação, 5 dividido por 20 vai dar 0,25. E 100 dividido por 90 vai dar 1,11. Então, no final, nós teremos 0,94 toneladas por hectare de calcário que eu preciso adquirir para incorporar na minha área. E é isso, ficamos por aqui, muito obrigada. No segundo momento, nós teremos a continuidade dessa aula em que faremos a interpretação de uma análise de solo. Muito obrigada pela participação aqui nessa aula.